ele apresentou os projetos de equilíbrio das contas públicas, né? Anunciou, inclusive, que o Estado vai disponibilizar 270 milhões de reais em 3 anos para o magistério. E ele declarou: o plano de carreira atual do magistério trouxe perdas para a categoria. Está entre aspas, porque é uma afirmação do governador Eduardo Leite, que falou com a reportagem da Rádio Agerta através do Eduardo Liais. Foi com esse plano de carreira que completou 45 anos que os professores mais perderam. A afirmação foi feita pelo governador Eduardo Leite durante palestra na reunião Almoço Tá na Mesa da Federação, quando abordou os projetos do governo do Estado que buscam o equilíbrio das finanças públicas. Durante a palestra, Leite disse que a postura do governo será sempre do diálogo, mas que não tem solução simpática para uma situação dramática. O governador falou primeiro da questão da substituição tributária do regime optativo para as empresas que têm faturamento menor do que 78 milhões de reais. Então é um avanço importante e que foi estabelecido com um diálogo que estabeleceu com o setor produtivo e com a participação intensa dos deputados estaduais. Quero destacar aqui que, por isso, ontem apresentamos aos deputados estaduais, inicialmente, essa nova medida, porque eles participaram ativamente dessa discussão com a nossa equipe da Secretaria da Fazenda. Afirmou que 82% da despesa do Estado é com folha de pagamento. Só neste ano, 82% da despesa empenhada e liquidada com folha de pagamento. Não tem como dizer que vai superar a crise sem efetivamente discutir as estruturas da sua máquina pública, com uma estrutura remuneratória dos seus servidores, que faz com que, mesmo com a recessão econômica, por exemplo, que houve em 2015 e 2016, que afetou a toda a população, dobrou o desemprego no estado do Rio Grande do Sul. O desemprego estava ao redor de 4 e pouco por cento, foi a 8%, não foi só no Rio Grande do Sul, foi no Brasil todo. A receita do Estado, portanto, caiu, mas a despesa com o pessoal continua aumentando. Isso não é correto. A vida das pessoas, a renda das pessoas, do cidadão, diminuiu, o emprego diminuiu, mas o Estado continuou gastando mais e crescentemente. Então a gente precisa adequar essa estrutura estatal ao que o cidadão tem capacidade de suportar com seus impostos, porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada. Leite disse que o Estado vai investir 270 milhões de reais no magistério nos próximos 3 anos. Nesta reforma, o governo não deixou de olhar para quem ganha menos, olhou com muita atenção. E é por isso que só na área do magistério, por exemplo, onde se encontram menores salários, o Estado está fazendo aportes importantes. Só neste governo, ao longo dos 3 próximos anos, serão 270 milhões de reais em aporte para a categoria do magistério, porque uma medida que era demandada pelo CEPER foi atendida, que é deixar de estornar o vale alimentação para os professores. Nós colocamos a faixa de isenção para quem ganha até R$2.000 de isenção, como os professores têm para 20 horas de contrato, salários que chegam até R$2.000, serão, nos seus contratos, beneficiados pelo não estorno do Vale Alimentação. Já ajuda de forma importante, mas mais do que isso, dentro dos professores, dentro dos servidores que têm os menores salários, os que têm mais despesa são aqueles que têm filhos dependentes, e por isso nós aumentamos o abono família em 3 vezes. Na categoria do magistério, que nós temos cerca de 40 mil professores em sala de aula, são 13 mil professores que serão beneficiados com o aumento do abono família, e especialmente então os professores que têm mais despesas, mais gastos, porque têm filhos dependentes, e este abono família passa de R$44 para R$120. Em muitos casos significará para os professores aumento de 8 a 12% na remuneração, no salário, no bolso, imediatamente. Este foi o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liais. 10h31, nós tivemos assim a oportunidade de ouvirmos aqui os representantes do CPRS e da paralisação falando no bloco anterior. Depois tivemos pela Rede Gaúcha Sat a possibilidade de ouvirmos o secretário estadual da Saúde e o próprio governador, agora pela Rádio Agerte. São 10h31, vamos ao intervalo comercial, volto com o último bloco.